0,01% da cápsula de vitamina C é produto. 99,99% é marketing e estratégia de venda. Nós queremos ser um país que produz laranja, um país que produz laranja e faz o suco, faz a máquina para fazer o suco. Queremos ser um país que inventa a vitamina C da laranja? Se nós queremos, vai ser um país. Se nós nos contentarmos de ser um país produtor de laranja, seremos um outro país. Salário mínimo dos $300 está de bom tamanho para quem quer ser produtor de laranja. E não vai dar para crescer muito mais. Sendo só produtor de laranja, 300 está muito bom. Porque quem produz o suco de laranja quer internalizar muito mais. E não está disposto a distribuir esse mais para a gente. Agora, se nós queremos chegar no salário mínimo de $1.000, de R$2.000, que é próximo ao que o Jesse disse que é o salário mínimo necessário, nós vamos ter que produzir o suco da laranja e fazer vitamina C. É disso que nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Se as nossas escolhas forem iguais àquelas do Collor, esquece. Não há possibilidade. E nós, dessa sala, continuaremos fazendo parte dos 10% mais ricos. Não sei se vocês sabem, vocês fazem parte dos 10% mais ricos da sociedade brasileira. Fazem parte. Sabe qual é a renda média familiar unitária da chamada classe média no Brasil? R$290 por pessoa. Essa chamada classe média que estão fazendo alarde que o Brasil é a chamada classe média tem de renda per capita familiar. Renda per capita unitária na família, R$290. Como é que a gente chega? Soma 3, 4 pessoas, dá mais ou menos R$1.000. A família brasileira de classe média, que estão dizendo por aí que no Brasil tem, a renda média familiar de 3 ou 4 pessoas é R$1.000. Bom, nós sabemos que com R$1.000 ninguém é classe média porcaria nenhuma. Tem uma vida melhor do que quem não tinha renda nenhuma, evidente. Se o emprego ainda é estável, ainda tem acesso ao crédito, melhora. Mas a renda média de uma classe média que tem saúde, educação, transporte, condições, é muito mais do que isso. Nós podemos chegar lá? Podemos. Mas não plantando laranja somente. Plantando laranja, fazendo suco de laranja e fazendo vitamina C. Para fazer isso tem que ter gente com alta qualificação, muito engenheiro, biólogo, bioquímico, médico, muitos técnicos de alta qualidade, toda a força de trabalho com alta qualificação, sindicato forte fazendo a disputa o tempo todo dos ganhos que vão ser produzidos, sindicato que aposta que nós precisamos incrementar a produtividade na nossa sociedade. É disso que nós estamos falando. Sindicato forte que sabe fazer a disputa dos ganhos de produtividade. Na hora que a gente produzir o suco da laranja, a vitamina C, vai fazer a distribuição. E vai fazer a distribuição com interesse de classe, sabendo que nesta partilha, o que os trabalhadores vão produzir na riqueza da vitamina C tem que ser redistribuído para o produtor da laranja. Porque se a gente achar que quem produz a vitamina C fica com a sua riqueza, ou do suco com a sua, e a da laranja com a sua, nós fazemos uma bela luta de categoria. Cada categoria disputa o seu, mas a classe trabalhadora está ferrada. E aí o sindicato atua contra o bem-estar coletivo. E como que a gente faz com que a renda da vitamina C vá para o trabalhador lá embaixo? Por Estado. Quando o Estado pega a renda pelo imposto, tributado pesadamente no salário de quem produziu a vitamina C, e oferece uma escola de qualidade para o trabalhador rural, para o filho do trabalhador rural, igual a que a minha filha tem no centro de São Paulo, nós estamos fazendo um processo redistributivo. Quando aquele trabalhador rural tiver a mesma assistência de saúde que o trabalhador que tem o plano de saúde da Celeste que tem, nós estamos fazendo redistribuição de renda. É assim que a gente faz. Aí precisa ter Estado forte. Estado que capta e que oferece um serviço de qualidade. Bem, gente, então é o seguinte, tem 3 companheiros inscritos aqui, então os 3 vão fazer a pergunta e o Clemente então vai responder, tá bom?
Então vamos lá. João César. O Clemente, na sua fala, deixou bem claro a respeito de que o sindicato tem que ser mais levar melhor condição ao povo desassistido, né? Pois bem, no meu ver, nós, de certa forma, batalhando por um recurso melhor para a nossa sociedade celestiana, vamos assim dizer, de certa forma já estamos levando uma condição melhor a esse povo desassistido. De qual forma? Claro, nós temos Unimed. Essa Unimed me leva que eu não vou consultar no INSS, vou pagar minha consulta por isso, né? Então, existe minha participação em cima disso. Abrindo campo para que, não havendo dessa forma, um número maior de pessoas lá no INSS. Outra coisa, outra condição, desde o veículo. Se você tem um veículo bom, transitando, você não está degradando as estradas, ao contrário. O veículo oferece maior segurança, você está mais bem protegido. Enfim, você não vai parar no hospital, você não vai estragar as estradas. Moral da história, estamos somando com o governo novamente, né? Desse povo todo aqui, eu duvido e creio que a maioria deva ter condição sim de deixar o seu filho estudar em uma escola particular, porque a gente sabe hoje que se comparar ensino particular e ensino estadual, está muito aquém do estadual. Nós não temos a garantia de uma coisa de qualidade. Mais uma vez, estamos ajudando de novo a classe menos favorecida. Esse é o meu ponto de vista. Na verdade, eu só estou explanando a respeito do que eu penso, né? Não seria uma pergunta direta com relação. A pergunta agora que eu vou te fazer é o seguinte: agora, com relação aos meios, que hoje a taxa de inadimplência ela está baixa, reduziu. A gente sabe o porquê dessa taxa reduzir, eu pelo menos tenho esse pensamento. Ela reduziu sim, porque o governo facilitou as linhas de créditos para vários povos, para todo o pessoal que antes não tinha essa condição. Qual seja, comprar casa, comprar carro, enfim. A pergunta que eu faço é a seguinte: não existe o risco de ter aquela bolsa, a bolha imobiliária novamente? Aliás, aqui no Brasil normalmente não vai ser a primeira vez, mas comparando com os Estados Unidos, outra coisa, aproveitando o ensejo também, com relação à tarifação de manutenção de emprego. Hoje as empresas pagamos, eu estou falando pagando porque eu tenho também no pequeno comércio, e quando se demite um funcionário, não se paga 40%, a taxa é 50%, o governo fica com 10%. O argumento é de que a taxa do plano Collor e do plano Bresser, que o governo não ajustou, seria para suprir aquela demanda. Mas, no entanto, já sabemos que já foi paga várias vezes e continua sendo pago e vai ser mantido esses 50%, né? Tendo a taxa de 10%. O que você teria a explanar a respeito disso aí, Clemente? Rodrigo, de Tubarão. Minha pergunta é igualzinha a dele. Mas vamos lá, já que é igualzinha por causa do crédito imobiliário que teve nos Estados Unidos e entrou em crise. O meu ponto de vista é a mesma dele, que nós estamos com crédito indiscriminado para todo mundo, só ao invés de nós termos pobres sem dívida, nós temos ricos com dívida. É a visão que eu tenho da sociedade brasileira. Para a sua última fala, falando do desenvolvimento da indústria no Brasil, que é o que depois do primeiro empurrãozinho foi o desenvolvimento da massa, comércio interno, né? Agora queremos desenvolver a indústria. E como é que está a geração de, por exemplo, a investimento em geração de energia? Se queremos indústria e a energia já está deficitária, e nós sabemos que está, por falta de investimento, falta de umas bênçãos do São Pedro, enquanto na verdade de repente está sendo ainda falta de planejamento. Só outra opinião que eu tenho da Copa do Mundo, como você falou, a Copa do Mundo, por pior que fosse, ou que seja, ela foi um carrinho que era para empurrar o Brasil para ter de qualquer jeito. Se der certo ou não desse, para mim acho que foi uma boa ideia de forçar o Brasil a ter que desenvolver na marra. Lenuir? Boa tarde.
minha pergunta... Aqui. Eu sou da Tubarão. A minha pergunta é em relação a uma coisa que muita gente torce o bico, é em relação ao imposto. E você falou aqui, eu venho desenvolvendo ultimamente um conceito sobre impostos. E eu vejo hoje uma campanha empresarial contra os impostos. A FACISC, ela encampou essa campanha. Teve uma feira aqui em Tubarão, a FEINCO, e a Prefeitura Municipal de Tubarão apoiando, e eu vi que uma das coisas que seriam feitas na feira é essa campanha contra o imposto. Eu tenho uma visão completamente, e eu acho que todo trabalhador deveria ter uma visão diferente disso. Mas, por outro lado, eu vejo a questão política pública depende de impostos, daquilo que a gente paga. Né? Agora tem um outro lado. Você nos citou que seria... nós queremos construir, vender minério de ferro para a China e comprar trilhos ou produzir trilhos aqui dentro. Certo? O custo aqui dentro é muito alto. Você poderia falar para nós por que esse custo é muito alto? E eu também não sou contra, falando de impostos, eu acho que nós devemos fazer uma reforma tributária sim. Mas a gente não pode passar pela cabeça da gente que a política pública vai continuar e que na reforma tributária a gente vai reduzir a carga tributária. Certo? Nós temos que melhorar a forma de como cobramos impostos. Por exemplo, hoje uma pessoa que ganha um salário mínimo e compra 1 quilo de tomate paga proporcionalmente muito mais imposto que eu. Tá? Então, qual é a visão, isso vai dentro daquilo que tu falaste muito aqui, qual é a visão sua sobre isso? E que campanha o sindicato, nós como sindicalizados, devemos fazer? Porque se reduzirmos a carga tributária como os empresários querem, que política pública a gente vai ter? Que país a gente vai ter também? Certo? Para quem conhece, eu cito muito países escandinavos, né, onde a carga tributária é altíssima, certo? Mas o índice de desenvolvimento humano nesses países são os melhores do mundo. Bom, é isso. Tá bom? Obrigado. Pessoal, nós temos aqui 5 inscritos ainda, né? O Clemente ainda vai ter que responder, então a gente não pode avançar porque às 4h45 tem a terceira palestra, né? Então vamos ser aí mais sucintos aí nas perguntas. Tem agora o Renato da agência de Joaçaba. Tarde. Queria saber a tua opinião se essas críticas, por exemplo, que a Petrobras vem sofrendo na atualidade, não só a Petrobras, a própria Copa do Mundo, na tua opinião, se a origem dessas críticas pode ter origem no exterior, em outros países, não ser coisa interna. Moacir de Chapecó. Boa tarde, senhor Clemente. Obrigado, muito boas explanações aí. Né? E a pergunta é assim, estatizar a Vale seria interessante para o Brasil? Né? E outra coisa, para sair à rua, né? A gente não corre o risco de acontecer uma Ucrânia, por exemplo, no Egito, porque eu vejo assim que o PIC, né? A imprensa golpista brasileira, internacional, mas principalmente a brasileira, né? Ela usa muito desse espaço para fazer, digamos assim, uma demagogia, né? E eu tenho medo disso. O que o senhor acha? O que o senhor me diz? Porque eu vejo, por exemplo, o Ministério Público fazendo aquele negócio bonito, dizendo o que você tem a ver com a corrupção, mas lá nas entrelinhas faz um direcionamento apenas ao mensalão. E os outros mensalões? E os 502 anos de corrupção no Brasil? Eu não vejo isso. E não vi em outros tempos, então eu tenho medo disso. Obrigado. Geraldo Cruz. Geraldo. Boa
tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Clemente pela brilhante explanação e dizer a todos aí que eu sou do período um pouquinho adiante do Clemente, mas é de 92, 90 para cá. A gente passou aí pelo período do Collor e por outros períodos assim, bastante conturbados, inclusive a briga dos $50 do salário mínimo. E a minha pergunta vai nessa direção. Eu acho que a explanação colocada aqui, ela faz com que a gente reflita sobre o pessimismo instalado que tem hoje no país. E tem a mídia contra todos nós, mas eu acho que o quadro não é tão ruim assim. E eu acho que a gente deveria trabalhar essa condição da nossa autoestima. Tem gente, o que foi dito aqui inicialmente, o quadro europeu é bem mais grave. E a gente fica colocando a condição de que nós estamos péssimos, estamos ruins, e isso não pode nos acomodar efetivamente, mas a gente tem um quadro positivo para efetivamente acreditar e ter novas ações no sentido daquilo que a gente deve fazer. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Por que esse pessimismo generalizado, quando a realidade não é essa que é para vender para nós, conforme outros relatos que foram colocados aqui? E colocar aí para a geração mais nova de que os desafios sempre vão existir e vão ser grandes. Chegar aí a um salário mínimo de $1.000 seria muito bom. Já foi 50 e está a 300 hoje. Obrigado. Paulo Marx. Esse nome é bonito, hein? Sobrenome, hein? Comunista, né? Duas perguntas em uma rapidinho. O senhor colocou os avanços que a gente teve no Brasil nos últimos anos, né? Mas o que intriga ainda e grande, até teve um início aí, um comentário, mas o que fazer com o fantasma ou não fantasma da corrupção que existe, né? Que está aí, denunciada nesse mensalão, provada, efetivada nesse governo, mas também em outros anteriores. Então, assim, como atacar o problema em si, e não é desse governo nem do outro, o que fazer nesse sentido. E há muito tempo se fala em reforma política também, né, como a gente discute políticas públicas, por que a reforma, né, política não sai do papel também, e o que fazer para avançar nesse sentido também. Obrigado. Gente, nós vamos encerrar aqui as inscrições, porque senão a gente vai ficar aqui, vamos perder o voo aí, o homem. Carlos Roberto, da Administração Central. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Clemente pela sua bela palestra. A gente é também da mesma época lá. Chegamos na Celeste em 90 e passamos por toda aquela fase de 83 com o Figueiredo e viemos galgando e entramos na universidade, participávamos das brigas políticas, mesmo no Exército, praticando as brigas políticas que aconteciam dentro da universidade. E nós vimos, e o que ele falou no final ali, é muito engraçado, porque, veja bem, lá em 83, quando houve aquela política do Figueiredo que dizia que tudo planta, tudo dá, ele tinha uma filosofia naquilo, e você deve saber disso. Por quê? Porque ele sabia, naquela época, que o Brasil ele não tinha tecnologia para transformar o produto bruto em produto manufaturado. Era essa a política dele. E ele tinha feito, dividido o governo. Não estou defendendo o governo militar naquela época, até porque na época eu era contra, mas ele tinha uma filosofia, tinha uma conduta legal. Porque o que ele fez? Tudo planta, tudo dá. Traria investimentos, num segundo momento, traria tecnologia para dentro do país para justamente acontecer essa situação de que a gente pudesse manufaturar os nossos produtos aqui dentro do Brasil. O engraçado é que fazem 30 anos. Isso fazem 30 anos que aconteceu. E até hoje o Brasil ainda, eu acho que ele vai se maturando. Eu estava falando aqui com o Henry, aqui, que eu acredito muito na maturação. O Brasil está se maturando, devagarzinho está se maturando. Então o que eu acho? Que a outra etapa da nossa história é justamente essa, porque nós já estamos lutando há muito tempo por uma situação dessa. Só que fica difícil, e ele também sabe, que aí nós temos que ter políticas internas. Fica muito difícil de competir com uma China da vida e aí ele fala assim, poxa, a China hoje cresce 7%.
pessoal, a China vinha numa vertente de 0,5%, 7%, 15%. Ia haver um momento em que a China também ia esgotar o seu crescimento. E aí está chegando esse crescimento. E eu volto na minha fala daquela situação de como concorrer com a China se a mão de obra lá é 10 dólares, ou $1, ou meio dólar por hora trabalhada. Então, a massa produtiva dele, a mão de obra produtiva dele, é muito mais fácil. Temos que ter políticas econômicas para nos proteger dessa situação, temos. Mas vejam bem, eu também tenho que ver, vou terminar, temos que ver também o outro lado. Veja bem, eu como empresário, sem brincadeira, eu como empresário, eu vou visar o investimento que eu estou colocando na minha empresa. E é isso que eu vou ver também. E finalizando, eu pergunto o seguinte: para que nós possamos nos preparar para toda essa situação, e aí eu volto lá naquela planilha do Leandro, dizendo que nós como sindicalistas, nós como direção do sindicato, nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos treinar para essa situação. Nós temos que estar preparado para aquilo que vai acontecer, porque o Brasil está evoluindo. E nós temos que estar em cima dessas novas políticas. E aí eu queria saber do Clemente, que transita em vários congressos, sobre essa situação. Porque hoje se fala em gestão do conhecimento. Então nós temos que nos preparar para esse tipo de filosofia que hoje é gestão de conhecimento. Então o sindicato também tem que se preparar nesse caminho de gestão de conhecimento. Era isso. Jailson, o último. Boa tarde a todos, meu nome é Jailson, sou de Tubarão. Na realidade, não, vamos dizer que seria uma pergunta. Ele falou ali da colheita da laranja, exportar e trazer o suco. Seria mais viável fazer a máquina. Ele também falou ali no finalizando a respeito de empresas administrarem e com subsídio de 60% de produto interno, no caso, né? Então, minha colocação me fez lembrar uma vez, eu acho que foi no Facebook, vem um alerta dizendo, cuidado com a China. Seria mais ou menos uma revolução industrial e comercial. Hoje a mão de obra na China, ela é bem mais barata, por isso de se exportarem e comprarem o produto pronto. A minha visão e o alerta, no caso, no dia, foi o seguinte: a China vai dominar o mundo, tanto no industrial quanto no comercial. Hoje ela é barata, amanhã ela vai ser cara. No seu modo de ver, isso já está acontecendo ou ainda vai acontecer? Obrigado. Hoje, a União, o governo central brasileiro está construindo em 9 cidades metrô, com o recurso da União. Se não tiver União, não vai ter metrô, gente. Isso é mudança. A Copa obrigou a tomar essa decisão. E a nossa tarefa é mantê-la para frente. Manter a União investindo na construção do metrô, articulado com o BRT, articulado com toda a política de mobilidade urbana que tem que ser articulada. Então nós temos que aproveitar isso. Eu tenho brincado o seguinte: eu não quero o padrão FIFA. E acho que o Brasil tentou se defender do padrão FIFA. O que é o padrão FIFA? O padrão FIFA é corrupção. Isso é FIFA. Corrupção, mais discriminação e segregação. Os pobres não estão no jogo, mais interferência estrangeira sobre a soberania do Estado. Isso é padrão FIFA. Eu não quero padrão FIFA. Eu acho um equívoco. A agenda, queremos padrão FIFA, porque padrão FIFA é isso. O que nós queremos? O que nós queremos? Nós queremos qualidade no serviço público. É isso que nós queremos, mas o padrão FIFA não é qualidade no serviço público. O que nós queremos dizer com o padrão FIFA é que nós queremos a qualidade dos estádios dentro do posto de saúde. Não é isso? Que não tem. E sabe quando terá qualidade no posto de saúde? No dia que nós formos voltar ao posto de saúde. Esta é a questão. O dia que nós soubermos que 80% do gasto de saúde
que você paga pelo plano privado. Quem financia é o SUS, porque as cirurgias de alta complexidade, o enfrentamento do câncer que você vai enfrentar, o enfrentamento da diabetes que você vai enfrentar, quem paga é o Estado brasileiro, não é teu plano de saúde. E você não sabe disso. E a hora que nós formos ao plano de saúde, nós vamos obrigar o plano de saúde a ter a qualidade que a gente quer. Porque os pobres e os latino-americanos estão vindo trabalhar no Brasil, sabe por quê? Porque eles têm emprego e porque tem uma coisinha chamada Brasil, que se chama SUS, Sistema Único de Saúde. Os bolivianos, os peruanos, os haitianos vêm trabalhar no Brasil porque têm emprego e têm assistência de saúde que eles nunca tiveram no seu país. O que a gente acha que é uma porcaria é o top para essas pessoas. Portanto, há um caminho enorme, porque a qualidade do posto de saúde não é a mesma que a gente tem no hospital que a gente é atendido. O que a gente não vê é que 80% daquilo ali é financiamento do SUS, e não é do nosso plano. Porque se fosse o nosso plano, a gente não bancava. Não banca. Não banca. E aí nós temos que ser transparentes. E é nosso direito ter aquilo, é nosso direito. Quando a gente banca o plano de saúde, nós estamos bancando também uma melhoria, estamos bancando, perfeito. Agora, não é que nós estamos bancando a nossa parte e estamos deixando para eles. Não, não é verdade. Não é verdade. E a escola é a mesma coisa. Porque enquanto a escola dos pobres for uma escola pobre, nós estaremos por a educação reproduzindo a desigualdade. Quando o Estado diz, eu vou fazer escola técnica e colocar um professor que ganha 5 mil reais lá no interior do Ceará, para que aquela comunidade gere conhecimento para fazer o seu desenvolvimento, o Estado brasileiro está oferecendo para aquele filho do trabalhador pobre o mesmo direito que a minha filha tem de ter uma educação de qualidade. Isso é o Estado que faz. Né? Sim, lógico, exatamente. Mas o Estado faz isso. Agora nós temos que lembrar o seguinte, este mesmo Estado, até o final dos anos 2000, é um Estado para construir o bem-estar de 1/3 da população. Esse Estado disse, a União não faz escola técnica. O filho da classe média alta precisa da escola técnica? O Estado decidindo isso está perfeito, porque não precisa fazer isso. Agora, o Estado que diz a escola técnica é para os 2/3 que não tinham, é um Estado diferente. Isso é escolha política. O Estado que diz, eu vou trazer mais médico, porque eu tenho que colocar o médico no interior, e o médico formado na Universidade Brasileira, pago pelo nosso imposto, não quer ir para o interior trabalhar, é um Estado que enfrenta a corporação sindical, inclusive, que diz que não quer. Ué, e esse é o papel do Estado. Os médicos vão chiar, que chiem. A prioridade para você, quer ir lá para o interior? Não, não quero. Então vem lá de fora e vai. E faz o serviço. E vai lá conversar com a comunidade para ver o que a comunidade diz. Assim como é fantástico você conversar com uma pessoa que durante toda a vida nunca teve uma lâmpada na sua casa e a energia chegou na casa. Isso é Estado, gente. Não existe outra coisa. Não é iniciativa privada na capital, não é mercado, se chama Estado. E nosso papel é apoiar isso, e aí a questão da reforma tributária é fundamental. Não tenho nem o que dizer, o Luí podia trabalhar no JESP, fazer seleção, trabalhar para substituir o Daniel lá, porque a tua análise foi perfeita, é exatamente isso. Qual é a questão? Nós temos que fazer uma reforma tributária para sair de um sistema regressivo, quem ganha menos paga proporcionalmente mais imposto, o exemplo automático que você deu está correto, é isso mesmo, para um sistema que seja progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Quem tem mais riqueza, paga mais. Ué, é isso. O Estado arrecada mais de quem ganha mais. Ponto. Bom, só que para fazer isso tem que passar no Congresso. Quem financia os deputados e os senadores que estão no Congresso são os mais ricos, que não querem pagar mais. Esse é o jogo. Por que você acha que não faz reforma política? Alguém me perguntou. Não está funcionando bem? Para esse sistema que concentra a renda e que reproduz a desigualdade, o sistema funciona bem. Por que vai mexer o Congresso? Para tributar mais os ricos? Para criar um imposto sobre grande fortuna do Brasil? Não, esse Congresso não vai fazer isso. O outro que a gente fizer com reforma política, talvez faça. Qual trabalhador consegue concorrer e se candidatar com o custo de um processo eleitoral como está posto agora? Ué,
Se só os deles conseguem se candidatar, ué, tá perfeito. Os nossos candidatos têm que ficar naquela inserçãozinha lá na TV, torcer para que o partido dele coloque a foto dele lá, né? 3 segundos. Né? Ou conseguem ter no sindicato uma rede que lhe dá capacidade de fazer a disputa. Agora, um trabalhador, peão, trabalhador autônomo na comunidade, você candidato, qual é a chance desse cara se eleger? 1 em 1 trilhão. Então vai ter que passar alguns séculos para que um deles seja eleito. Por acaso, se o nome dele for Macaco Simão, alguma coisa assim, que o pessoal vai gozar e vão eleger. Se o nome dele for Joaquim, Maria ou Beatriz, não vai ser eleito. Então não sai reforma política porque não há interesse em quem comanda. E quem comanda não é o governo, quem comanda é quem tem poder econômico de fazer a reforma. Os deputados e senadores não querem fazer porque eles estão bem. Quem os elegeu não quer que faça mudança, eles não querem sair de lá e o esquema está fechado. Não sei se vocês lembram, a presidenta Dilma, no dia seguinte da manifestação, foi a público que disse: eu proponho um pacto pela reforma política e proponho uma constituinte exclusiva. 24 horas depois, os partidos, inclusive o PMDB, disse: sou contra. Acharam um monte de argumento. Por que a sociedade não pode dizer se ela quer ou não uma reforma política? Qual o problema de chamar um plebiscito e perguntar: sociedade brasileira, vocês querem? Se a sociedade votar quero, se elege um grupo para fazer a reforma. Os partidos dizem: não temos que consultar a sociedade. Ué, vai consultar quem? Deus, bispo, papa? Ué, a sociedade tem que dizer se ela quer ou não a reforma política. Se ela não quiser, permanece do jeito que está. Mas deu 24 horas, já tinha todo mundo, inclusive gente do PT, dizendo que era contra. Por quê? Ué, por que vocês acham que é contra? Porque estão a favor dos interesses dos trabalhadores? Bom, então, vamos... Bom, finalizando. Corrupção. O companheiro falou corrupção, quero tocar um pouquinho rapidamente nisso. O capitalismo é um sistema que nós inventamos na humanidade para produzir uma riqueza como nós nunca produzimos, à custa de uma organização do trabalho humano, de uma maneira que nós nunca organizamos, com uma capacidade de concentrar riqueza como nós nunca concentramos. Então, produzimos e concentramos. Se nós produzíssemos e distribuíssemos de forma equitativa, poderíamos ter hoje, com a nossa capacidade de produção de riqueza, bem-estar e qualidade de vida para toda a humanidade. Nós temos condições de materiais de fazer isso e não fazemos. Certo? Em torno de mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas todo dia passam fome no planeta. De um lado. E do outro lado já temos alguns milhões de pessoas que têm um sobrepeso de mais do dobro do que é o mínimo, do que é o máximo que ele devia ter. E não são só os ricos. Nós temos as desigualdades de todo tipo que a gente quiser imaginar. Quando a gente olha para o Estado e olha para as empresas, nós vamos ver que esta velocidade, a ideia de acumular riqueza, de acumular poder, está na nossa estrutura espalhada em tudo quanto é lugar. Você vai para dentro do sindicato, volta e meia aparece entre nós aqui no movimento sindical aquele dirigente sindical que desviou recursos, corrupção dentro do sindicato. Você vai no condomínio onde você mora, o síndico assumiu, fez e desviou recursos. Você vai dentro de uma empresa, mas as empresas silenciam. O volume de corrupção, desvio e roubo dentro das empresas é enorme. E não é por fato menor que você tem incisões de sociedades, inclusive por esse motivo. E você vai no Estado, você observa a mesma coisa. No Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, problemas estruturais. Bom, o que nós fazemos? As empresas têm que se proteger, o Estado tem que se proteger. Nos últimos anos, e isso é importante vocês saberem, nos últimos anos, a Polícia Federal Brasileira foi altamente aparelhada e ganhou autonomia de execução
para executar, inclusive, ações contra o governo federal. Como nunca teve. A atuação dos outros órgãos de controle se ampliou com aparelhamento, contratação e capacidade de fiscalização. Ótimo. Isso é uma das ações. A outra é transparência, como tem hoje, agora recentemente lançado, transparência das contas públicas, tudo na internet, qualquer cidadão pode solicitar qualquer informação, é uma outra parte. Qualificação dos gestores é uma outra parte. Profissionais altamente qualificados como gestores públicos é outra parte. Remuneração é um conjunto de coisas. E penalização. O que tem que se perguntar no caso do não é, nós temos 2 mensalões sendo analisados. Um que foi concluído rapidamente o processo. O anterior, que veio do PSDB, o Supremo acabou de decidir o seguinte, remeteu para Minas Gerais o processo, o que faz no processo burocrático, provavelmente o processo não ser julgado por prazo expirado. A pergunta é, por quê? Por quê? Vocês têm que responder por quê. Certo? Por quê? Então, temos que tomar cuidado. Uma coisa é a gente saber o sentido e outra coisa é saber como é que a disputa acontece. Que nós temos que combater a corrupção, fechado. Que nós temos que ter isonomia nesse combate, fechado. Que nós temos que ter o Estado determinado a fazer isso, fechado. Mas é para todo mundo. De igual tamanho. Para que todo mundo saiba que se pisar na bola vai ser... E a sociedade tem que escolher na hora do voto se ela aceita ou não. Que aquele cara continue, que aquele governante continue, se ele fez certo ou não fez certo. Bom, para fim, última coisa, que é a história da China e um pouco essa questão mais geral. Se deem conta do seguinte, gente. Até o final dos anos 90, nós tínhamos como economias abertas, integradas globalmente, mais ou menos 1 bilhão de trabalhadores assalariados. Guarda esse número. 1 bilhão de trabalhadores assalariados viviam em países que estavam integrados economicamente. E que concorriam. Um ganha 30, outro ganha 40, outro ganha 15, outro ganha 25 dólares. O câmbio ajuda a equilibrar essas contas e comercializavam entre si. Do final dos anos 90 para cá, queda do Muro de Berlim, ingresso da China, Índia e países do leste asiático para a economia de mercado e a integração mundial, nós saímos de 1 bilhão de assalariados para 3 bilhões de assalariados produzindo bens e manufaturas no planeta. E a entrada desses outros 2 bilhões são trabalhadores que ganham 10 vezes menos que nós ganhamos no Brasil, que já ganhamos 10 vezes ou 15 vezes menos do que ganha um alemão. De um Estado que não é capitalista, de um Estado poderosíssimo, que, não sabendo fazer quase nada, hoje, 20 anos depois, sabe fazer quase tudo. É um outro jogo. É um outro jogo. Como nós vamos concorrer com o trabalhador chinês que coloca com seu trabalho o lingote de ferro de trem aqui, com esse custo nós temos que saber. Com este câmbio do jeito que está hoje, esquece. Tem que reposicionar o câmbio. Tem que ter apoio do Estado. Tem que ter controle de remessa de fluxo de capital. Tem que ter um monte de coisa. E tem que ter capacidade de internalizar a tecnologia para saber fazer. Porque se não fizer isso, nós dançamos. Como você disse, dançamos. Então, o que os chineses fizeram? Quer vir para cá? Vem, mas eu vou, você vai ensinar a minha empresa. Ele instalava o Unilever aqui, do lado tinha uma empresa chinesa, Unilever C, que fazia a mesma coisa. Desmontava e fazia, até que eles aprenderam a fazer e começaram a produzir. Esse é o negócio deles, certo? A diferença é que eles têm 1 bilhão de consumidores, onde ele ficava fascinado, por mais que eles aprendam a fazer, vai sempre sobrar uns bilhãozinhos para a gente, nós vamos para lá. Bom, mas nós somos a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª maior economia do planeta, nós também temos força. E nós vamos ter que mostrar a nossa trajetória. Dá para fazer muita coisa, nós não conseguimos fazer em tudo, é verdade.
Tem coisa que nós já perdemos o bonde, mas tem coisa que dá para a gente recuperar. E tem coisa que dá para fazer. Como nós não vamos fazer tudo, nós temos que fazer escolhas. Naquilo que nós vamos escolher, que é a nossa estratégia, por exemplo, a estratégia de petróleo e gás agora, é um negócio nosso. E está corretíssimo o Brasil dizer, nós não vamos privatizar a Petrobras, nós vamos fazer conteúdo nacional, não é mais privatização, e acho que as PPPs não estão totalmente corretas, nós temos capital privado, não temos sozinho, mas teremos controle nacional, queremos conteúdo nacional, está correto. Só que nós temos que disputar tudo isso. E temos que garantir. Nas eleições e no processo que está aí no caso da Petrobras, vocês acham que isso daí é um problema? Eu perguntei para um amigo meu, que faz parte do conselho, já viajei muitas vezes com ele, é um grande empresário. Perguntei para ele numa viagem, eu disse, escuta, esse negócio da Petrobras, isso é quantos por cento de uma empresa? Grande. Ele disse, Clemente, multiplica por 20, por 30 vezes pior numa empresa privada do que na Petrobras. O que a Petrobras fez foi um bom negócio, que virou um mau negócio. E as empresas, o que fazem de mau negócio, que nunca vira bom negócio, é infinito. A Petrobras comprou um negócio, a realidade do mundo mudou, e aquilo que ela fez virou um mau negócio. E mais uns 2 anos vai virar um bom negócio de volta, se ela tiver paciência. Isso é o jogo de uma empresa, certo? Então, Petrobras, que não quer dizer que você não tem que ter controle, que não tem um monte de coisa. Evidente, evidente. Ninguém está dizendo que tem que ter. Agora, essa ideia de que eu vou dar um exemplo para terminar, para a gente olhar essa história. Estão falando dos estádios, não estão? Minha filha comprou ingresso para ir assistir um show, há 1 ano e meio atrás. Esse show ia ser realizado num estádio que está sendo reformado em São Paulo, Palmeiras. Chegou no mês do show, o show não foi realizado nesse estádio, porque o estádio não ficou pronto. Ninguém informou que o show tinha sido transferido para um outro estádio. Ninguém deu nenhuma assistência para essa mudança. E o estádio que devia ter ficado pronto em março, talvez fique pronto em meados do ano que vem. Capital privada, administração privada. Não há uma notícia no jornal sobre esse atraso. E os estádios feitos com recurso público federal ficarão todos prontos para a Copa. Os estádios que estão atrasados são 2 estádios exclusivamente privados, de gestão privada. Isso não se diz. Um deles no meu estado, Paraná, Atlético Paranaense, que é um estádio privado que não vai ficar pronto. Por que não faz o debate público sério? Custou caro. Olha quanto custou um estádio público e um estádio privado. No Paraná, o que eles querem? Que o capital de complementação seja de recurso público. Por que não faz o debate aberto? Iniciativa privada, capital privado, que quis entrar no negócio e quebrou a cara. E aí? Então, vamos cuidar com esse debate. Daqui para frente, esse debate está o tempo todo colocado. Acho que nós não precisaríamos ter construído esses estádios do jeito que construímos. Aceitamos o padrão FIFA de estádio, construímos. O que nós temos que disputar agora, uma delas, por exemplo, é que os preços dos estádios têm que ficar menor, o custo para entrar, para todo mundo entrar. Tem um monte de briga para fazer para frente, para que esse troço seja usado pelos trabalhadores. E brigar para que as obras que começaram com a Copa continuem com um Estado forte, ampliando essas obras, fazendo os investimentos e, no caso da educação, aprovado o plano, consolidar a educação infantil e escola em tempo integral. Se a gente quer capacidade cognitiva, Justo, escola em tempo integral, educação infantil para todo mundo universal, professor bem remunerado e muita participação dos pais na gestão das escolas. Obrigado, bom congresso para vocês. Vamos ver.